Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Hoje, aí começando o outono, né? Praticamente, né? Primeiro dia com cara de outono aqui em Gramado. É um prazer aqui estar recebendo pela primeira vez um casal aqui no programa, né? O Fernando Barros e a Gessi Cecília Bazan Barros. Completo. Isso aí, a nossa, para uns Gessi, para outros Cecília, para uns Bazan, para outros Barros, né? Mas é um prazer aí recebê-los aí, Fernando, porque a gente procura trazer no programa pessoas que tiveram e têm uma vivência em Gramado em todas as formas, todas as regiões, né? Todos os períodos. Tu não é gramadense, né? Chegou aqui há uns 50 anos atrás, depois tu vai comentar. Um pouquinho mais de né? 50. E a Gessi é gramadense aí, né? Do nosso interior, aí da Serra Da Grande, Gema. da Gema também. Então é um prazer recebê-los aí, Fernando. O prazer é todo nosso. Todo nosso. A gente ficou assim, bem contente, bem satisfeito. Ontem, quando o Rafael nos procurou, né, para comentar, vocês gostariam, né? Eu, a princípio, sabe que eu fiquei emocionada. Eu comecei a chorar. Eu disse, não, Rafael, acho que eu não vou, porque acho que eu vou chorar. O Rafael disse, não, mas chorar também é bonito. É bonito também. Né? O Rafael, é o Rafael Barros, lá, que é o nosso secretário de Planejamento do município, né? Que também, né, são proprietários hoje do hotel, tiveram restaurante, tem uma atividade muito grande, como a tua família também, né? Alguns teus irmãos que tiveram e têm participação na área social, cultural, empresarial e tal do município. Fernando, como é que foi a tua chegada em Gramado aí? Porque a tua mãe chegou antes um pouco, né? Junto com os teus irmãos, né, Fernando? É que a gente... Eu, por exemplo, cheguei em Gramado porque eu saí do Exército, né? Uhum. Aí, vocês são de... nós somos natural de Pedro Osório. Pedro Osório. Que fica a 50 quilômetros de Pelotas. E o Exército tu serviu Servi em Pelotas. Pelotas também, Isso. né? E como é que foi que resolveram vir para cá, tua família? Não, sabe como é, né? A nossa família, assim, nós saímos... Meu pai faleceu, nós morávamos em Pelotas. Ele deve ter falecido muito jovem, né? 50, 60 anos, não tinha ainda, 58 jovem. anos. Uhum. Aí a gente foi morar em Pelotas. E daqui a pouco a gente resolveu Para Gramado. procurar um outro lugar. Aí a gente veio para Gramado, todo mundo foi arrumando emprego, né? Sim, sim. Um na Ortopé, outro ali no Céu da Alri. Se tinha os teus irmãos que vieram junto com a tua mãe, a tua irmã Veio a minha casou irmã com Carvalho, uma com Isto. Cabelon, outra com Carvalho, né? Isso. Isto. Duas irmãs, né? E o Eduardo, que é mais conhecido, Zé Almiro, digo mais conhecido, foi presidente do Grêmio Estudantil, foi secretário da prefeitura também, entre outras atividades, né? Uhum. E o Zé Almiro, que também trabalhou na Ortopé há muito tempo, né? Foi presidente do Rotary aqui de Gramado, mais recentemente. Ele é do Rotary, né? Ele ainda, continua né? no Rotary Continua, até hoje, não, né? ele... E religião para ele.
E tu resolveu vir para cá Aí eu saí do em exército. função dos teus irmãos ou já em função de ter Também, emprego aqui também? também. Qual é que foi a primeira atividade tua aqui em Gramado, Fernando? A primeira mesmo foi procurar emprego, né? Olha, rapaz, gastei sola de sapato. Mas tu não foi lá no Napolitano pedir emprego, né? Não. No seu Vazan? Não. Isso aí foi natural Foi depois, depois, né? Passou um tempo Não, aí. brincadeira, sim. Qual Aí é que foi a primeira empresa, o primeiro A minha emprego empresa teu? foi, a única empresa que eu trabalhei foi na Ortopé. Trabalhou na Ortopédia. Trabalhei- Aliás, eu acho que trabalhei toda a 9 família, anos. toda a família acho que trabalhou na Ortopédia. Toda a família. Que eu lembro, assim, né? Toda a família. Toda a família, Toda a né? família. E bacana isso. Aliás, a Ortopé, a gente sempre fala, né? Quem Vou não, pegar a história, quem não trabalhou, não Quem teve alguém tem que mais de 50 anos aí, trabalhou, ou não trabalhou, tem teve alguém os da parentes família, lá. um parente, Sim. o pai, o avô, o filho, né? E é impressionante, né? E foi uma grande escola, né? E também ajuda muito a economia de Gramado, né? Também. Isso é verdade. E, Fernando, aí, tu, então, Ortopé, conheceu, então, a filha do Romildo. É a filha do homem. Do Romildo Bazana. O Romildo, pessoa, né, que tem uma história bonita em Gramado, né? Vocês conheceram que ano, mais ou menos? Em torno de anos 70, mais ou menos. 70 aí. Aí em 75 a gente casou. 75. Uhum. E aí tu foi para gastronomia já na época, ele vai ajudando aí, vai ajudando. Não, Como é que, porque em 75 tu estava na Ortopé ainda. Não, já tinha Já saído. tinha saído. Foi quando eu saí, né? Porque Aham. logo que eu casei, Mas aí tu já foi para gastronomia? Não. Sim, tu ficou trabalhando já saí num- procurando emprego, né? De novo. Saí de novo procurando emprego. Tá. E porque talvez isso é importante, né? Porque tinha olha a churrascaria napolitano, já Sim. tinha na época, né? Sim. Sim. Que é aqui, para o pessoal localizar, mais ou menos onde é que está o Boticário, a Panvel, aqui na Borja, né? Ao lado da Panvel. Lá da Panvel, ali aquelas- tinha o antigo Hotel Bertolucci, que Isto. depois o Napolitano, a churrascaria. Sim, o né? napolitano era bem ali, né, Luia? E foi a família de vocês, começou, que ano que começou? o A gente Napolitano? veio, que nós compramos a existência do restaurante do seu Otávio Rossi, foi em 66. 66. 66. Porque o napolitano marcou também. Marcou, porque- No centro era a única. Tinha o Três Reis, né? eu acho. O Três tinha Reis Três e Reis. o Napolitano. Napolitano, né? E até que ano funcionou ali? Bom, depois nós fomos para o Panelão, para o Panelão em 76, né? Uns 10 anos isso. depois. Sim. Mas ainda continuava. Sim. Que o pai parou, eu não sei certo em que ano. Uhum. Mas vocês ficaram um período ainda com o napolitano e com o Panelão, que é onde é o Piatieri hoje, né? Sim, Lá em aham. cima, que é a propriedade do Ernesto Mazotti. Do Ernesto O Mazotti. Ernesto ali, né? Mas Perto da Praça logo, das Bandeiras, né? logo depois que nós casamos, então, já, assim, porque a gente veio da Serra Grande, nós éramos, imagina, a gente é em 8 irmãos, e assim, pouca diferença de idade, né? Aí chegou num momento que todo mundo queria ser o espaço lá no restaurante com Sim, o pai. imagino. Então, imagina, né? Daí É. o pai sentiu a necessidade de ver alguma coisa a mais, de nos ajudar, para a gente começar também, né? Sim, sim. E aí foi a época que a gente foi lá que a gente daí comprou a existência, que era o restaurante Planalto do Ernesto Do Mazotti. Ernesto Mazotti, né? Uhum. Nós já aceleramos um pouco aqui, Sim, mas vamos sim. voltar aqui. Não. Assim, ó, fazer uma pergunta para cada um. Fernando, quando tu chegou em Gramado, como é que era o gramado que tu enxergou aqui? Desceu na rodoviária aqui embaixo? Ou nem veio de carro, talvez, né? Não. Mas eu digo, como é que era a cidade? Porque eu lembro que a tua mãe, ela tinha uma casa alugada aqui, Muito terreno vazio. do seu Júlio Chaulé. Isto. Era uma casa de madeira aqui no lado da Digrejo. Isto. Lá da Digrejo, ali era uma casa de madeira, Isto né? mesmo. Na frente era a farmácia Galeno, do Isto. seu Bento Ruxo, tá? Isso mesmo. Como é que era, assim, a Não cidade? tinha nada, era só terreno vazio, né? Só terreno vazio. Muito terreno vazio e casa velha de madeira. Aham. Esse era o Gramado. Assim, de curiosidade da época, o que te chamou mais a atenção? Asfalto muito pouco, não Nem tinha. tinha na Borja. praticamente, tinha, Não tinha um nada. pedaço da Borja. Um Não pedaço. tinha nada, quer dizer, Aham. praticamente assim eu assisti todo esse
todo o crescimento, né? Isso. Porque ali os anos 70 que foi quando começou mesmo a crescer bastante, né? E vocês quando chegaram da Serra Grande? Nós também, assim, nossa, porque ali era de madeira ainda. Ali era o Hotel Bertolucci. O Hotel Bertolucci era de madeira. Isso. E daí tinha o quê? Tinha aquela entrada do lado que era o Correio, né? Sim, tinha um prédio Correio, do Correio. a padaria do... E a padaria do Seu Jorge, que era nossa. Jorge Padeiro. Né? Jorge Padeiro e a Dona Maria. Isso mesmo. E na frente era o Café Brasil. Isso, a Dona E Elga. o Moinho do Bisol funcionava ainda, não? Moinho do Bisol. Não, já era onde é que era? comercial Depois foi o gramadense. Super César. Já era comercial Já era já supermercado. É. Já era supermercado comercial ali também. gramadense, né? E também como é que... Vocês vinham para Gramado de vez em quando, lógico, né? Vocês já estavam estudando aqui ou vocês começaram... Eu parei de estudar lá e daí eu vim e fiz a admissão. Uhum. Daí eu passei. Mas para nós, assim, já era cidade, né? Claro. Porque a gente morava lá no Morro Agudo, né? Imagina, né? Sim. E nós, 8 irmãos, todos pequenos, né? O pai trabalhava no colégio como técnico agrícola. Aí ele era técnico Sim, agrícola, o pai era lá bacana. Sim, lá da escola, lá da Pompeia, que é estadual, Pompeia. né? Pouca gente Isso, sabe que é uma Sim. escola estadual lá, né? E nós, então, assim, ficamos em casa com a mãe, né? Uhum. E o que a gente fazia, né? Plantava na lavoura, né? Claro. Então, a Ione, que é a mais velha, cuidava dos pequenos. E eu que mais acompanhava a mãe no trabalho da roça, né? Sei. Porque Da o lavoura. Morro Agudo, aí, pessoal que não sabe, fica indo em direção ao Laciena, um pouco antes. Sim, a À gente esquerda. ali à esquerda. À esquerda, Aham, que ali. seguindo ali, desce no Moreira também, se Sim, quiser. E tal, isso tem a mesmo, ligação com o aham. Moreira ali, né? Que hoje virou uma cidade, né? Uhum. A Serra Grande é um grande bairro de Gramado hoje, né? Cada vez mais, né? E você, quando vieram, já tinha os 8 filhos. Já tinha os 8 filhos lá. Sim, a Janete era o menor. mais jovem é A Janete. A Janete é mais já jovem, tinha né? 1 ano quando nós Quando viemos. veio para cá. Mas assim, a gente guarda aquelas lembranças, né? Assim, porque daí era bem final de colheita. Uhum. Então, a gente não sabia nada, né? Aí a mãe ficou para terminar a colheita e a Ione e eu, a gente veio para Gramado para aprender a trabalhar com o seu Otávio e a Dona Anitta. Sim. Seu E Otávio Rossi. imagina, para nós vir Imagina, para Gramado. era uma escola, né? O seu Otávio e a Dona Anitta. Nossa! Né? Nossa, e para nós era outro mundo. Outro mundo. Outro mundo. E tu lembra por que vocês, enfim, a família resolveu vir para Gramado? Estudo, para trabalho? Porque, assim, a gente tinha uma área de terra pequena lá também, né? Uhum. E o pai sempre gostou de trabalhar com o público, de atender. E ele fazia esse trabalho lá na sociedade, que ele foi várias vezes presidente lá da sociedade. E o professor Pedro morava lá, o professor Pedro Gomes. Uhum. E ele foi diretor da escola, foi, né? Pedro Gomes da Silveira. Foi, isso mesmo. E daí ele via isso no pai e era muito amigo do pai. E ele ficou sabendo, através dele e do seu Hermindo Mosquen, que a gente veio para cá, que o seu Otávio queria parar com o restaurante, que ele ia para a padaria. Uhum. Aí eu não sei como assim te explicar certo, Sei. mas eu sei Foi que a oportunidade. Foi a oportunidade. Surgiu. Eu nunca esqueço que o pai veio para Gramado para conversar, para conhecer. Passou encilhado. E teve a visão, né, de pegar Sim. Que nem tu falou, na época, tudo meio terreno, casa de madeira e tal. Só. Ninguém imaginava que ia chegar ao Gramado de hoje, né? Ninguém. E como é que foi a experiência, assim? Vocês abriram o restaurante. Bom, querendo ou não, hoje a gente tem orgulho de dizer que era colono. Eu vejo essa semana teve reunião com os colonos aí. Então vieram aqueles colonos ali, abrem um restaurante e começam a chegar os veranistas, os turistas. Como é que foi, assim? Como é que vocês olhavam para aquelas pessoas, porque gente de Porto Alegre, do Vale do Sino, de outros estados até que já vinham na época, Sim. né? Como então, é que era, assim, assim, entre vocês lá no fundo, cochichando e tal? Não, mas tu quer ver, Luiz, a coisa mais engraçada. O que dera assim, então, claro, eu queria servir, a Ione também queria. Então, o que a Dona Anitta fez? Um dia uma ficava na cozinha
e a outra ia para o salão, e daí a gente trocava, né? No, eu me lembro, nunca me lembro. Tu te lembra do seu Alcebiades? Um que veio, o que ele era ainda? Ele era fiscal. Ele era fiscal, não sei o quê. Mas assim, tinha Acho que era umas da bandejas Colac, né? grandes de madeira que era servido tudo na mesa. E naquelas travessinhas dessa louça branca, do tipo da Schmidt, assim, né? Então era bem pesada. E eu cheguei... Imagina, as pessoas sentiam que tu não tinha experiência nenhuma, né? Cheguei com aquela bandeja e encostei assim e comecei a conversar e eu esqueci, deixei cair a bandeja. Mas isso vai para... Né, entra para a história, né? Da astronomia gramadense, né? Que bacana isso aí. Mas eu acho que deve ser uma sensação, né, Fernando? Assim, porque também tu começou quando com a gastronomia? Antes eu falei assim, tu começou no napolitano, já foi direto no panelão? Praticamente nos anos 70. Você imagina, mas já foi direto já no panelão, não? Namoro e noivado. Dentro do restaurante. Fui eu de garçom no restaurante. Pois tu trabalhava de garçom. Sim, eu ajudava o seu Romildo dos fins de semana e como é que foi essa experiência? Bom, saiu ali toda a família, pouquinho foi lá pro panelão. É um desafio, uma responsabilidade, que tem que pagar aluguel, tem que... tudo. Foi tranquilo ou teve muita dificuldade no início? Foi tranquilo. Foi porque a gente sempre foi tranquilo, nunca foi de... Não, mas no começo a gente teve uns 6 meses, né? Claro, sim. Até começar o movimento. Porque é que a gente comprou e tinha compromissos. Sim. Não, por isso que eu digo, quando tu tá encostado aí, no sogro, vai embora, né? Não, encostar é uma coisa. Agora, tu tem que tomar... Exatamente. A responsabilidade. Tua responsabilidade, né? E lá também vocês ficaram muitos anos, né? 18 anos a gente ficou muito tradicional, né? Até hoje tem gente que fala o panelão ainda, né? Eu te acredito que sim. E dentro desse empreendedorismo de vocês partiram depois para comprar lá o Hotel Querência. Que anos foi isso, mais ou menos? Que o Querência no final da Borges. Eu sempre falo isso para quem não lembra. Hoje E de quem era na época? Era da família Falk de Porto Alegre. Tá. Que ali é o Hotel Querência. Hoje tu falou, vocês têm a frente do Hotel Querência, ficou para os fundos. Tá nos fundos. Na São Pedro. Na São Pedro. Aliás, ficou muito bonito ali, ficou um espaço muito bacana. Tá, e que ano que vocês foram? Ali acho que já foi. Que nós compramos, Fernando, eu estava grávida do Lucas. 78. 78. E vocês resolveram que surgiu oportunidade ou vocês já estavam observando, entendendo um pouco a necessidade? Nós saímos para comprar um sítio. E o seu Romildo Sintes, que era uma coisa que ele gostava, né? Que ele gostava de terra e coisa. E eu não gostei, entende? Aí olhemos, e eu olhava assim, eu sentia que ele tinha vontade, né? Eu digo, não, mas eu não vou. Acho que não dá para botar dinheiro nisso aí ainda. Aí a gente voltou. Quando a gente voltou, passamos na frente do hotel ali, e a pessoa que estava nos mostrando, tem isso aqui. Eu digo, opa, vamos olhar. Aí a gente entrou. E aí aconteceu que os dois gostaram, né? Tá. E quantos apartamentos tinha na época? Tinha 6. 6 apartamentos e as 2 casinhas, né? Uma mais em cima e outra embaixo ali. Tu vê, né? E hoje vocês estão com quantos? 38. 38, né? É um prédio muito bonito ali, já fez para São Pedro, né? E vocês preservam ainda, pelo menos a estrutura do prédio antigo. A estrutura, sim, quer dizer, a gente desativou, né? Desativou ali. Não temos ainda o que vamos fazer. Sim, está desativado. É porque passando a gente não passamos lá para cima. E assim, falou antes, né? Nesses 50 anos, vamos dizer assim, 50, 55 anos, mudou tudo em Gramado. Tal. Vocês pegaram da época, vinha muito pessoal, muita gente morava na colônia,
Né? Foi a época começou a mudança, aquele pessoal vindo vendendo sítio na colônia, para vir aqui para alugar, comprar um terreninho num bairro, fazer uma casinha na Floresta, Piratini, depois veio a Dutra ali nos anos 70, né? E esse pessoal vinha para cá, vocês pegaram esse período aí, né? E quando é que vocês começaram a sentir assim, porque vocês trabalhavam com gastronomia e hotelaria, que é o grande negócio ainda hoje em Gramado, e continua, e vai ser por muito tempo, lógico, tem área imobiliária, tem outras coisas, né? Mas vocês começaram a observar assim, esse crescimento, essa profissionalização do turismo. Como é que vocês foram sentindo essa mudança? Porque também começa a ter exigência, começa a ter necessidade, precisa de funcionário, de repente não dá conta do serviço, né? E imagino que no início vocês faziam meio sozinhos as coisas, né? Com a família, né? Sim, e no início também, assim, do restaurante, nossos funcionários eram todos da colônia. A gente buscava na colônia os funcionários. Mas eles já moravam aqui ou eles ficavam aqui durante a semana, voltavam no fim de semana? Não é? A família continuava, porque era tudo gente nova, né? Continuava morando na colônia. Eles é que vinham, né, para a cidade, então a gente sempre conseguia onde eles morarem, né? E porque eu lembro ali nos anos 70, então, claro, começou a surgir mais um restaurante aqui, um restaurante ali. A gente falava hotel, que na verdade seria uma pousada, né? Tem, que nem o Hotel Querências, ele tinha 6 apartamentos, hoje seria uma pousada, né? Sim, e esse crescimento vocês observaram assim, já ali naquele final dos anos 70, ou foi mais agora, mais perto aí do final do século ali, perto dos anos 2000, por aí? O crescimento, que eu digo assim, que a cidade vivia do turismo. Vivendo o turismo, tu precisando melhorar, tu precisando, sabe? Isso. Não, é bem antes, né, Fernando? Bem antes, porque a gente nunca parou, né? A gente sempre fazendo alguma coisa. Melhoramentos. E até hoje é assim. Nós estamos com um hotel ali faz o quê? 5 anos, 6 anos? Nós já estamos pensando em repaginar. Repaginar ele, né? Tem que repaginar. Mas assim, Luia, quando nós ficamos 17, foi, né? 17 ou 18. Mas já no final, a gente começou a sentir, né? Que o prédio não era nosso, né? E precisava, porque daí começou a surgir ali do lado que não tinha, quando nós fomos para lá, Passa Suta, o Nono Mil. Certo. E vários restaurantes, né? Nós éramos sozinhos. Eu acho que esse foi o ponto bom de Gramado, né? Que sempre foram surgindo estabelecimentos assim, com uma concorrência que agregava valor, ou seja, surge uma coisa melhor, tu quer melhorar o teu, tu vai melhorar o do vizinho. Isso, claro, ali o Passa Suta já foi meio perto ali também, né? Sim, E daí, então, o Mazzotti não queria, assim, que a gente investisse e trocasse por aluguel, né? E daí foi na época que o pai também, antes, porque quando era menor, o pai ficava no Querência ali, porque daí ele começou o restaurante, então, na verdade, ele começou a deixar para os guri, né? Aí ele ficou cuidando do hotel, mas começou a cansar também. Aí, como a gente não queria investir também, claro, se a gente tivesse tido outra cabeça, talvez, na época, assim, de tu investir e melhorar aquele ponto, porque é um ponto lá onde é a Piacere hoje, né? E, enfim, daí a gente foi o Fernando e eu, e os guri, todos nós fomos para o hotel e o pai parou, né? Foi parando. Então a gente chegou lá, começou devagarinho, melhorando uma coisa, melhorando outra, ampliando, porque nós ampliamos antes de fazer a parte de cima, a gente já estava com 14 na parte da frente. Na outra parte. Reformamos tudo, né? Que legal. E o tipo de cliente, assim, daquela época, quando vocês começaram, tanto o restaurante como do hotel, e hoje, qual é a mudança? Assim, porque deve ter mudado muito o perfil lá dos anos 70,
sei lá, os anos 2000, 2020. Sim. O que mudou assim no cliente do hotel? Também do hotel, porque a gastronomia vocês pararam. Sim, né, já faz mais tempo, né? Mas assim, no hotel, porque a gente, olhando de fora, quem não trabalha diretamente com o turista, ele observa assim, tinha o período que vinha excursão, aí depois os carros mais modestos, depois agora tem os períodos de caminhonete, carrão, aí vinha pouca gente de avião, hoje grande maioria vem até como é que foi essa mudança da época lá dos anos 70, 80 para agora? Eu acho assim que a gente cada vez mais, a gente tem aquele cliente que a gente diz cliente fiel, só que não dá para parar. Tu tem que estar sempre inovando, sempre buscando o melhor em tudo, né? Sim. Ele está mais exigente hoje, né? Sim, porque tem... Total, né? Muitas opções, né? Muitas opções, então você tem que estar sempre ligado. E nós temos um amigo de você em comum, o Celso Fiorese, tem os hotéis ali, e ele fala muito e ele pratica isso nos hotéis, que eu acredito que vocês façam a mesma coisa, que é aquela questão do relacionamento com o cliente, né? Sim. De acolher bem o cliente. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. É fundamental, né? Isso fideliza, né, o cliente. E eles são mais do centro do país, mais aqui do interior do estado, mais de Porto Alegre. De onde é que vem assim, a maioria dos clientes de vocês? Tem assim um foco maior, não? Hoje não. Não tem? Bem diversificado, de tudo né? Quanto é lado. E pessoal mais jovem, pessoal mais idoso também. Tem assim os períodos, que nem final de ano ali, é muita terceira idade, né, que a gente atende. Naquele final do ano. Mês de novembro ali. Eles vêm em função do Natal, em função do... Também, em função do Natal. Tá. E vocês chegaram... Nós estamos focados só no hotel e no restaurante, porque no fim a nossa conversa vai nisso aí. Mas é importante as pessoas... vocês pegaram o período, acho que ali chegava... janeiro, coisa assim, dava férias, muitas vezes fazia... Vocês chegavam a fechar também alguma temporada, não? Julho, teve períodos, né? Agosto, eu sei que geralmente era agosto, as crianças eram pequenas, mês de agosto a gente fechava 15 dias, não tinha movimentos, coisas assim, né? Aí eram nossas férias. Era esse período, porque na época eu lembro assim que tinha alguns estabelecimentos que fechavam em janeiro, fevereiro ali. Sim. Porque não tinha movimento, o pessoal ia para a praia. Hoje é o que a gente está fazendo. Ali, dá né? férias coletivas. E depois em julho, agosto, no inverno, porque também não tinha tanto movimento aqui né? na época, né? E isso aí também foi mudando, né? Hoje, para vocês, a alta temporada, enfim, para o setor, ali metade do ano, julho. E os como feriados, é que é? Sim, e no fim de ano ali pega... novembro ou dezembro, porque eu já ouvi muita discussão de pessoas dizer que novembro, muitas vezes, algum período de novembro é até melhor que dezembro. Esse ano foi. Eu já ouvi. Sim. Esse ano foi, Rolir. Novembro foi melhor do que dezembro. Mas isso aí o pessoal vê isso em função do que tu acha? Que é desse pessoal de mais idade que vem em novembro. Terceira idade. O pessoal se organiza mais. E várias diárias, 5 diárias, 7 diárias, né? Porque depois, claro, próximo do Natal... cresce, mas sim, daí a primeira quinzena de dezembro, pessoal. É que hoje está dando muito isso, né? A pessoa vem aqui e fica uma semana. Ela já tem uma programação. E qual é porque hoje o que tem de opção na região, porque a gente fala Gramado, mas é a região, sim, né? Muitos parques, a gastronomia também é muito forte, as opções. O pessoal que vai ali, qual é o que eles procuram assim, em termos de passeios, de lazer aqui em Gramado? É mais parques, é mais caminhar pelo centro? Que nem esse pessoal que vem da terceira idade, que vem em grupo, eles já vêm com tudo programado. Então, o que eles chegam? Um dia eles fazem Canela, é difícil quem não faça a região dos Vinhedos.
E, assim, um dia por semana eles vão para a região ali de Bento, sim, Garibaldi, aquela região ali. Né? Esse pessoal terceira idade, se está programado dentro do programa deles, eles fazem parques, senão eles fazem muito pouco. Terceira idade não faz muito parque, não. Tu vê, não faz muito parque. É uma curiosidade, porque hoje o que tem, né, de opções, que também tem e depois teve o período da pandemia. Então a gente fala o pós-pandemia, mudou o comportamento dos turistas, porque o que se lê, a gente lê muita coisa em função da atividade nossa, né, pública, né? Que houve assim, o turista procurou mais aventura, mais essas coisas mais assim de campo, parques. Isso aconteceu de fato. Outra falaram também muito turista mais regional, vamos dizer assim, aqui seria do Paraná para baixo. Do Paraná isso aconteceu, Santa essa Catarina, mudança? Paraná. Isso aconteceu. Aconteceu. Com a pandemia, a pessoa que é acostumada a sair, ela sente. Não pode sair. Sim. Guarda o dinheiro. Quando abriu. Nossa, foi o melhor ano. Foi na 2020. Foi aquele estouro, né? Ainda deu a neve, né? Reserva. Sim. Mas o pessoal mudou os hábitos ou foi só momentâneo? Não, eu digo hábitos assim, claro, tinha aquelas coisas de saúde, máscaras, de higiene, claro, mas eu falo assim em termos de gastar mais, de passear mais, de procurar, em vez de ir no lugar fechado e no lugar aberto. Vocês chegaram a notar isso? Eu não sei, assim, eu não sei te explicar as restrições lá dentro. Muita gente cuidava, outros não, assim, de ainda entrar com máscara, de colocar luva, né? Mesmo que já estava liberado, né? Que poderia, né? Mas a gente dá para sentir mesmo, porque que nem esses lugares lá como é que é lá do Garden, né? Um lugar que... São mais jardins, lugares abertos. Né? Lugares abertos. São... Que, aliás, foi o próprio Oliva. Começou na pandemia. Olivas, um dos motivos que movimentou logo também. Dizem que foi a pandemia. O Lavanda. Um sucesso, Lavanda. Ali tem agora... acho que também abriu na época aquele parque lá em São Chico. Também, sim, também. Já, claro, tinha o Caracol, Ferradura, outros que a gente tem, né? Lago Negro aqui e tal, né? Beleza. Fernando, nós não podemos deixar de falar em futebol, pelo amor de Deus. E o Panelão, teus atletas aí. Como é que tu ficou muito conhecido, né? O Eduardo, teu irmão, foi presidente do CMD, secretário do CMD, trabalhou muito tempo. Mas quando fala em futebol de salão, todo mundo lembra aí do Panelão. Né? Eu vou dizer uma coisa. Quando é que tu resolveu assim eu vou dizer uma coisa montar os times que ninguém sabe? Talvez um que outro, mas é muito pouco. Como é que eu cheguei no ginásio de esportes em Gramado? Ali no Perinão? Atrás da prefeitura? Atrás da prefeitura. Tem ideia. Eu tô na frente de casa ali, passaram 2 caras de abrigo verde. E eu olhei e digo, isso aí é jogador de futebol de salão. Os 2 pro centro. Peguei e fui atrás. Eu digo, onde é que esses caras vão jogar futebol de salão? Parque, ginásio. Um eu conhecia, o outro não. Um era o cara que tinha me feito a minha, como é que eu te dizia, a minha admissão no ortopé, que foi o Ovo. O Renato. O Renato Dinsto, Batata. Renato. O Ovo, irmão do tio Balto. E o outro era o Eloy. O Eloy Terres. Você lembra que o Gegra tinha aquele uniformezinho? Eu olhei, achei bonito o Gegra até, só para nível de ilustração, era Jorge, Eloy, Gilberto, que era o Beto Perini, acho que era. Não, eu não me lembro. Era o Eloy. O Renato, não, o Eloy sim do Gegra. O Renato, não, tinha o Altivo, era o A. Era o Pequinha. Isso, o Renato e Altivo. O G que eu estou na dúvida, não era o Gilberto... O G... Bom, mas tudo bem, mas não vamos parar disso aí. Mas o Gega era isso, era a inicial de dos cada 5 um jogadores. E depois tinha o Gegrinha, que também era, isso que aí já era o Jorge Teobaldo. Isso aí.
Tá, e aí tu seguiu o Eloy e o Aí eu Ovo. segui eles foram lá, cheguei lá no ginásio de esportes, aí fiquei olhando aquela pedra, digo, pelo amor de Deus, onde é que esses caras estão Que jogando? loucura, né? E aquilo era o máximo para nós. Né? Bah, Pedra. aquela Legal. bancadazinha de Isso. madeira. Isso aí. E aí tu começou a participar, começou a acompanhar? Não, aí daqui a pouco eu comecei com vocês ali, contigo e o Eduardo. Você tinha o Nacional. De mesário. Daí a gente, mesário. na verdade, na época, o Pedro era o presidente do CMD, O Pedro era o Gala, presidente do e presidente. eu e o Eduardo os secretários. Isso. Eram os nós três que fazíamos os campeonatos. E eu ajudava vocês torneio, ali. isso aí, Comecei exatamente. ajudando vocês Tu vê. ali. Tu tá velho aí. Fernando. Aí surgiu. Pelo amor de Deus. Aí surgiu o Estrelinha, Sei. que era um grupo fechado, Sim. né? Aí foi um pouquinho mais adiante, foi Estrelinha, né? Mas logo junto ali É. já apareceu o Estrelinha, que era aquele grupinho dos guri fechado. Certo. Aí um dia eles resolveram sair. O Chicão, que era o goleiro reserva, porque nunca jogavam, né? Só jogavam 5. E não tinha reserva para eles, né? Porque eles não botavam. O Chicão, o Bazai. Chicão, Bazé e o Rock e o Gordo. Mas foi o Gordo. O Gordo chegou, porque nessa época eu tinha terno de camiseta, porque nós tínhamos para treinar. Que era Panelão, Três Reis, Napolitano. Que nós de vez em quando fazia futebolzinho de campo por aí. Nós ia para Serra Grande jogar. Não sabia isso. Então a gente juntava os funcionários dos três restaurantes, que o Remy naquela época estava no Três Reis, né? Sim. Nós juntávamos os funcionários, montávamos um time e ia jogar. O seu Romildo jogava junto, o seu Edi jogava junto. Tá brincando? Sim, o seu Edi jogava junto com nós. Variedade. Seu Romildo, essa também. Sim. Pô, tu vê, ó, isso aí é história mesmo, história. E aí tu patrocinou o pessoal. Aí nós tínhamos as camisas, aí o Gordo chegou e Fernando, quer nos ajudar a fazer um time? Eu te ajudo, o que é? Não, nós precisamos das camisas, tá bom. E que pague a inscrição. Daqui a pouco. E ele corria atrás. Se tu correr atrás do jogador, vamos fazer uma lista. Na época a gente tinha muito isso aí, né? Porque não tinha dinheiro, todo mundo pelado. Né? Aí, daqui a pouco surgiu Livre na Cidade Júlio Cardoso. Júlio jogava bem, rapaz, não piava, mas jogava bem. Ele estava livre na cidade, tinha que pagar a transferência dele do MM Cardoso, que era a fábrica de móveis Cardoso, né? Da família. Para ele vir para nós. Aí o Gordo, o que é? Não, o Estrela está atrás dele, mas ele vai para onde pagar. E eu digo, não, então tá aqui o dinheiro, vai lá e paga a transferência. Foi assim que comprou o passe do jogo. Foi aí que surgiu, veio isso em 79. E ficou muitos anos, né? Ainda, esse tempo, há poucos anos atrás, ainda tinha o Panelão. Mantinha, né, o nome, ainda né? Tem. Ainda tem. Ainda tem. Tu vê isso? Que ano foi que começou? Não tem 40 anos, cara. 40 anos 79. Já. 40 anos, né? Perdeu a contagem de campeonatos que ganhou. Não, até que a gente não foi muito campeão, não, mas era mais assim a turma, né? A turma que era forte. A turma era boa, né? Beleza. Tu tem um Maninho, tu tem o Lalo, tu tem um Bosa, 20 anos, sim. Não é para qualquer um, cara. E o Beto jogava bem também, o Beto Bosa, né? Sim. E tu continua acompanhando aqui o futsal em Gramado? Tu continua ainda aqui? Porque, não, que aqui cresceu muito, que né? quando eu tive o AVC... Também faz tempo, né? 23 anos. 23 anos. Vai fazer. Então, tá fazendo agora, foi no mês de abril. Tu vê 23 anos. E aí tu parou praticamente. Aí eu digo, não, eu vou cuidar da minha saúde, pô. Não vou mais. É uma boa opção, aí né? Porque tá saudável, né? Aí peguei e digo, não, vou cuidar da minha saúde porque é o que eu tenho. Não sei. Eu sempre digo, eu não sei, eu vou partir, não sei quando. Não, todos nós. Todos, exatamente, mas eu penso assim. Claro. Então eu tenho que cuidar. Tem a família, né? A saúde é a principal. Tem que cuidar da minha saúde. Isso aí. Então... Fernando, assim, o nosso tempo vai correndo aqui, ó. Falta um monte de coisa para nós falar, mas vamos lá. Deixa assim, ó, que sempre é importante, a gente sempre gosto de fazer essa pergunta aí para todo mundo. Da época que tu chegou hoje, falamos já diversas vezes das mudanças, tudo. O que tu sente saudade, vamos dizer assim, dos anos 70, que tu gostaria que hoje tivesse ainda acontecendo em Gramado, existindo em Gramado? Bom, porque nós não falamos aqui de festa, não falamos de café, não falamos de nada, né? É que mas assim, o que da época, e a assim, coisa passa. E eu não sei se tu sabe que eu era tradicionalista, né?
Não. Eu vivia de bota. Eu lembro a tua irmã. Eu também. Nós vivíamos de bota e bombacha. Eu vivia de bota e bombacha. E é uma coisa que também, no tempo, some, né? Hoje tu não vê mais. Hoje o CTG aos poucos até está se reestruturando, mas ficou muito tempo. Está tentando, mas está difícil. Sim. Tu tem saudade desse período aí, tradicionalismo. Não. Mas tu chegava a participar dos rodeios, coisa assim, ou era mais de baile? Não, eu era mais de salão, né? Salão? Era mais de salão. Dançador? Exatamente. Aí tu acompanhava? Não, eu não danço nada. Não, legal. E tu, o que tu lembra, assim, que tu tem saudade, vamos dizer assim, do teu tempo de adolescente, jovem, mesmo, do tempo dos primeiros filhos ali, dos primeiros anos dos filhos. Sim. Não tem tantos filhos assim, né? O que eu vou te dizer? Épocas que passou, mas assim, às vezes eu tenho assim não vou te dizer uma preocupação, mas eu gostaria de ter me dedicado mais a eles quando pequeno, e porque foi uma fase assim que a gente tinha muito movimento no restaurante. Então eu me dediquei mais ao trabalho do que a eles. E eu vejo hoje como eles criam. O Lucas, que tem 2, tem um pequeno agora, né? Que é totalmente diferente. Desse tempo eu sinto saudade. Legal. A gente nunca foi muito de festa, né, Fernando? Não era muito assim, pois né? Porque naquela época tinha muitos esses bailes, essas... sim, esses claro, bailes. Não eram tantos quanto hoje, mas tu esperava mais, né? Um baile na Recreio, um baile na Minuano, um baile do CTG. Sim, eu passei 25 anos sócio da Minuano, do CTG e da Recreio, botando a mensalidade em dia quando dava o baile. Quando tinha baile, sim. Eu acho que a grande maioria, né? Pagava no dia do... Eu chegava lá, era num baile para outro, eu botava botava em dia, entendi. Né? Hoje nossos clubes têm pouco baile mesmo. Praticamente terminou, né? Mas é janta. Janta de casais, até porque de custo. Hoje um clube ele não consegue pagar a banda se for vender só ingresso. Porque o custo hoje do segurança e estrutura, né? Então, o baile, aquele tradicional, quase terminou. Hoje é janta, que ele vai ter esse fim de semana aqui em 2, 3 lugares em Linha Nova. Aqueles bailes de colônia são ótimos. Excelente, maravilhoso. Né? Esses eu sinto saudade. Sim. Mas, na verdade, tu vai mais para a janta do que para o baile. Claro, quando tem uma banda boa, quando tem um grupo bom, até tem gente que vai lá para dançar, gosta de dançar e tal. Mas, no geral, assim, hoje o pessoal curte mais a janta. Janta, porque se tu fizer um baile sem janta, dá bem menos gente, né? Muito Com bem. certeza. Vamos lá. Deixa eu fazer agora a última pergunta. O último pedido para vocês, assim. O que vocês, olhando para frente, assim, imaginam de Gramado aí para os netos, bisnetos de vocês daqui 10, 15, 20 anos. O que vocês conseguem ver de Gramado, já que acompanharam todo esse período de crescimento fantástico que nós tivemos? Eu vejo assim que eu acho que não tem como parar mais agora. Mas tu acha assim que do jeito que vem, pensando assim nos filhos, netos, em termos de negócio, em termos de trabalho, em termos de estudo, em termos de segurança, tu acha que a coisa vai se ajeitando, assim, como é que... Porque realmente nós crescemos bem acima da média. E vai ser se cada tu for vez mais. acompanhar... Eu acredito. E aqui não é menosprezando, até nem preconceito, mas se tu voltar a Pedro Osório, talvez tu vai encontrar muita coisa de quando tu saiu. E nós aqui realmente mudou total. Né? Começando dos teus terrenos aqui do centro, muda das tudo. casas. Sim. Então, tu acha que esse ritmo vai continuar assim? Tu imagina que vai acontecer isso ou vai chegar o ponto de... Não, estacionar não vai. Não vai, né? Não vai, né? Vai. É que a gente sente, assim, na atividade que a gente está aí, que continua assim, muita gente querendo empreender, e muita gente querendo trabalhar. E uma coisa boa que vocês fazem parte disso também, que a gente sempre comenta, e pessoas de fora que vêm aqui fazem o comentário,
o gramadense reinveste aqui, né? Vocês ganharam dinheiro, construíram outro hotel. Né? Não, mas o que nem o gramadense, o que ele ganha, ele tenta reinvestir, melhorar seu estabelecimento. São tudo famílias tradicional, né? Daqui, não tem? Pode Exatamente. Cuidar. E isso também é uma coisa que qualificou muito, porque o pessoal não se acomodou, né? Não. Ganhou, que nem tu disse, faz 5 anos que nós abrimos a parte de frente para São Pedro. Bom, já está na hora de... Já tem que repaginar. Já está, né? Precisando de alguma coisa. Esse é um diferencial e a gente sente aqui, né? E esse é o cliente também, né? Porque o cliente é cada vez, aquele que tem, cada vez mais exigente. É verdade. Ele exige tem qualidade. Na moita, tu tem que dar. É verdade. Mas tu pode, Luiz, nos próprios bairros. Tu fica um meio ano sem vir. Eu estava dizendo outro dia, eu fiquei um tempinho sem ir lá na fábrica do Floribal. Eu fui lá agora. Só tem prédio bonito e novo. Não, hoje todos os bairros. Todos. Vai na Moura ali. E a gente vê isso. Aqui também, claro, a renda per capita é boa também, né? Existe um emprego, as pessoas conseguem, né, investir. E hoje, realmente, não tem mais assim aquele bairro, esse bairro. Claro, tem um pouco mais valorizado, mas tu vai ver investimento em todos os bairros. Nós temos pousada em todos os bairros. Nós temos prédios aí, condomínios pequenos, médios, em todos os bairros. Né? Beleza, meus amigos, eu sempre falo aqui, nós vamos ter que fazer um outro programa lá adiante, porque a gente vai lembrar de um monte de coisa que podia ter falado, né? Mas a gente tem só 40 minutos aí, né? Eu queria primeiro agradecer a vocês aí, Gessi, Cecília, Fernando aí, dizer que sempre foi muito bacana receber vocês aqui. Com certeza os amigos aí que estão acompanhando vão comentar muito aí do que a gente falou, e uns vão ligar e dizer, o Fernando esqueceu não sei de quê, a gente esqueceu. Mas com certeza aí mais adiante a gente vai ter a oportunidade de conversar de novo. Então, muito obrigado a vocês, tá? Eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a RecPay e a Golden Lagueto Multipropriedades. Desejar aí uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite aí para todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.